Oh, bom dia, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, ou uma boa madrugada. Eu falo sempre assim esses horários, porque não importa assim o horário que você está a ouvir, aí eu determino se for pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada. Então, em nome do Senhor Jesus, tenho uma palavra agora para você, né? Já expliquei tudo sobre o começo desse canal, que é TV Produção Pedro San. Então, só quero aí que você me ajude. Você sabe o que fazer, é se inscrever, dar seu like e compartilha. Tem uma palavra agora para você, Isaías 43 de Isaías, 43 de Isaías, primeiro. Vou ler até onde o Espírito Santo determinar e ser usado por ele para dar a determinação da sua vitória para você. Isaías 43, primeiro diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Aqui nesse início, Deus já diz para você que foi Ele que está te escolhendo. Alguns que já determinou, já se converteu. Foi Ele que escolheu. Mas aqui Ele está determinando, falando tanto para aqueles que já se converteu ou para aqueles que não se converteu ainda. Como eu disse aqui, sempre eu falo, eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, mas sim falar de Deus. Porque seja qual for a pessoa de qualquer uma religião, Deus está acima de tudo e não tem um ser humano que não precise de Deus. E Deus deu seu Filho, o gênito, por todo ser humano. Não foi, fulano de tal tribo, fulano dali, não. Não, foi por todo. Jesus, o Senhor semeou seu Filho por todo. Então aqui não se sinta restringido por nada, certo? Não importa qual a sua religião, não importa que situação agora você está, porque você vai ficar do jeito que Deus quer. É entre Deus e você. Estou aqui só para direcionar a palavra pelo Espírito Santo. E aqui ele diz para você, né? Você é meu. Você é meu. Eu escolhi você. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que tu formou, Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Então ele já diz que sabe o seu nome. A Bíblia diz que ele diz as estrelas, ele chama toda pelo seu nome. As estrelas, o Senhor, Jeová, chama toda pelo seu nome. Então ele diz para você, eu chamo pelo seu nome. Ele te escolheu, ele está te escolhendo, você não está em vão. E diz aqui, ó, no 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. A chama não o atingirão. No versículo 3, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito a resgate por você, né? Para que você fosse meu. Olha, para que você fosse meu. Quando fala aqui, no versículo 2, quando você passar pelas águas e pelo fogo, significa situações difíceis, significa provações que Deus permite. Não tem esse que não passe um momento difícil, um momento que muitas vezes você não vê mais saída, um momento que você não vê recurso, no momento que você não vê mais ninguém lhe abraçando, não vê mais ninguém, pelo menos perto de você, ou te correspondendo, às vezes, até um bom dia, né? Porque, às vezes, até teu bom dia incomoda. Tem pessoas assim, eu não quero dizer com restrição que é todos, algumas pessoas. E essas pessoas são pessoas que demonstram, nesse momento, que era interesseira, né? E quando chega um momento difícil, são pessoas que desaparecem de junto de nós, né? Mas o Senhor diz que nesse momento difícil, nos momentos que você se sente sozinho, se sente abandonado, e no momento que você não vê nada claro, tudo ao teu lado,
está escuro. Tudo ao teu lado está difícil. Ele diz que está com você. E ele estando com você, não tem como você não vencer. Porque aqui, informalmente, Deus está falando que ele permitiu. Permitiu para quê? Primeiramente, para você ver quem é as pessoas, quem é fulano que dizia que às vezes fazia questão de dizer que era teu irmão, né? Pessoas que faziam questão de estar perto de você. E hoje não está mais, se afastou por um momento difícil. Mas isso não quer dizer que lá na frente, quando você ser restituído pelo Senhor, porque aqui há uma restituição, porque está passando, não vai ficar numa situação difícil, não vai ficar no deserto. Você não vai tratar a pessoa como lhe trataram, mas você vai ter precaução, vai vigiar, para nem tudo você tá abrindo as suas mãos, né? Vai tratar bem, precisar de você, você ajuda, mas não vai ser mais aquela pessoa de dar assim, uma intimidade particular, porque a pessoa já mostrou que realmente não é digno assim de uma amizade sua profunda. Então ele diz aqui que você passar, ele está com você. Aí diz aqui, ó, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelo rio, ele não submergirão. Tu não vai se afogar, não é? Quer dizer, submergirão, não vai te afogar, não vai morrer, né? E diz aqui, quando passar pelo fogo, a chama não queimará você, não atingirão, não queimará. Então, se fala aqui nessa versão, ao mesmo tempo, você vê como um momento difícil que você está passando. Mas Deus está dizendo para você, você vai conseguir vencer, você vai sair dessa. Aleluia. Porque no 3 ele diz, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então ele diz que é o teu Salvador. Então já determino resposta para você, já determino vitória para você. Tome posse da sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqui no versículo 4 é bem forte o que Deus fala para você. Aqui no versículo 4 ele diz, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e o povo em troca de sua vida. Então veja só, visto que és precioso aos meus olhos. Já pensou Deus falar isso para uma pessoa? Deus falar isso para mim, para você, né? Porque aqui claramente ele não faz a acepção de pessoas. Deus não trata ninguém porque uma pessoa tem mais desenvolvimento ou porque já está já na igreja. Não. Deus trata, a Bíblia diz que Deus sonda o coração, né? E quando a pessoa chega perto de Deus, é porque está sensível ao Espírito Santo, está sensível a uma mudança, está sensível a querer desistir das coisas ruins e está querendo ver um novo tempo diante de Deus. Mas é uma forma que Deus você não está querendo uma troca, Deus não faz uma troca. E Deus também tem paciência comigo, com você, tem paciência como teve comigo. Mas aqui ele diz que é precioso aos olhos dele e digo de honra. Opa aí. Então Deus está dizendo para você, chegou honra para você. Eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Eu vou te exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou te exaltar. Está sendo envergonhado? No lugar de vergonha eu vou te engrandecer. Aonde está isso? Você vai ver aqui. Aleluia. Isaías 61, versículo 7. Diz assim, em lugar de vergonha, você terá dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirá o dobro e terá perpétua alegria. Preste bem atenção, vou ler outra vez. Em lugar de vergonha, você terá dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida.
por isso em sua terra possuirá o dobro, terá perpétua alegria. Então, quer dizer, onde tu sai envergonhado, vai ter dupla honra. Aonde fosse afrontado, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirá o dobro. Deus está dizendo, tu vai possuir o dobro do que tu tinha. É assim como Deus restituiu Jó. Deus não restituiu Jó, então ele faz hoje. Deus é ontem, hoje, eternamente. É só a gente acreditar. Então acredite nas palavras que está saindo aqui do simples profeta para você. Aleluia. Porque antes de vir para aqui, eu oro, certo? Eu me consagro do Senhor, entendeu? Não vou dizer a você que passa o tempo todinho, mas com verdade, com sinceridade, porque Deus não quer sacrifício de tolo. Então eu faço minha consagração com sabedoria, mas com verdade diante de Deus, para que Deus me prepare para estar aqui. Ele está me preparando e está me instruindo a te incentivar e te dar com certeza que chegou resposta para você. Aleluia. E quando diz aqui, terá perpétua alegria, é porque não vai ter mais perca. Você, perpétua alegria significa prolongamento, prolongar. No exemplo, de acordo com aquilo que você vai se empenhando diante de Deus, vai sendo aquela pessoa que você começou a ser sensível e cada vez mais vai se apegando ao Senhor, certo? Vai se apegando ao Senhor. Ninguém vai tirar mais a tua alegria. Nada vai mais te atrapalhar. Porque o Senhor próprio, que ele mesmo comanda os anjos, ordena os anjos a guardar você. Aleluia. Lá em Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Aleluia. Salmo 34, versículo 7. Veja o que fala. Salmo 34, versículo 7. Eu vou buscar aqui porque esqueci. Né? Assim, às vezes quando eu lembro eu falo diretamente, mas se eu esqueci, eu vou buscar para não falar errado, não entregar nada errado, que é isso que o inimigo quer, que a gente entregue as coisas erradas de Deus. E as coisas de Deus são verdadeiras e eu tenho um compromisso com o Senhor. Isaías, eu estou aqui com a Bíblia, né? Você viu as folhas passando, estou com a Bíblia aqui. Diz assim, Salmo 34, versículo 7. Um anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Então, quer dizer, ele acampa um anjo, certo? Ao redor e os livra, ele livra. Aí diz assim, ó, ao redor do que os teme e os livra, do que os teme. O que é o temor? Temor ao Senhor. A pessoa passa a ter respeito, passa a temer a Deus, certo? É uma questão de diferença de conversão. Um exemplo assim, tem gente que se converte, né? Não estou aqui julgando ninguém, mas tem que falar a verdade. Deus, a Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade o libertará. Deus não quer mentira, quer verdade. Tem pessoas que se convertem, mas não tem temor a Deus. Anda de todo jeito, faz o que quer. Às vezes tem até um bom tempo, tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos, e é sempre fazendo a mesma besteira e não dá um exemplo de um cristão e não mostra nenhum respeito nem temor a Deus e tem uma vida embaraçada, tem uma vida de maldição, porque vive em desobediência. E tem você que talvez esteja aí, que nunca se converteu ainda, nem pisou ainda na igreja, mas está aí ouvindo, está dando atenção, está acreditando, certo? E está refletindo a querer arrependimento das coisas que vivia, por onde você passava, por onde você caminhava, está querendo desistir de todas as coisas para querer andar justamente diante dos olhos de Deus. E ele diz que vai acampar um anjo e te livrar de tudo. Não vai deixar nada te acontecer e receba a restituição de Deus, receba a dupla honra de Deus, porque aqui Deus diz para você, aqui, mesmo como eu já li para você, aleluia, em Isaías 61, 7, vou ler de novo. Em lugar de vergonha você terá dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirá o dobro, terá perpétua alegria. Então chegou a resposta para você, chegou honra para você, chegou vitória para você, e receba e te agradeço por atenção, certo? E vou dar a conclusão na oração. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, e só me ajuda aí, se inscreve, compartilha e dá teu like, certo? Então eu agradeço. Vou fazer a oração final. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor,
Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, grandioso, poderoso, tu és, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, agradeço por esse momento e a cada um aí, Senhor, já está de posse de vitória e todos o mal, todo aquilo que estava querendo atrapalhar já caiu por terra porque o Senhor já ordenou. E aonde for envergonhado vai ter dupla honra e perpétua alegria, porque a tua alegria não cessa, meu Deus. Foi a alegria que vem do Senhor. E te agradeço por tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito obrigado por tudo. Fica na paz a todos.